Enio Marcos, ele está com desgaste na ponta dos quadris. Isso, o Enio Marcos está com desgaste na ponta dos quadris, que é a artrose de quadril, a artrose no quadril, né, da articulação do quadril, e está tomando Artrolive. Artrolive é uma medicação que tem o objetivo de repor as cartilagens. O objetivo da medicação está correto, mas o efeito não vai ocorrer, porque o que leva ao desgaste na articulação do quadril é o encurtamento muscular. São hábitos de movimento que nós fazemos, são tensões que nós temos no corpo, que vão causando encurtamento dos músculos e aproximando os ossos. Quando o encurtamento dos músculos aproxima os ossos na coluna lombar, as vértebras da coluna lombar apertam o nervo ciático, que vai para quadril, para a coxa, e causa encurtamento da coxa e da musculatura do quadril. Então isso faz aproximar coxa e quadril, e aí quando a pessoa anda, ela tem um desgaste na cabeça do fêmur e na articulação do quadril. Então, quando a pessoa anda, raspa uma cartilagem na outra, vai desgastando. A outra coisa que causa encurtamento muscular e o desgaste do quadril é a posição sentada. Quando a pessoa fica sentada, a coxa faz um ângulo de 90 graus com a coluna e quadril, e a coxa ela firma, ela estabiliza o quadril, o tronco, para a pessoa estar na posição sentada, trabalhando sentada. Então a pessoa às vezes passa horas nessa posição. A musculatura da coxa ela vai encurtando nessa posição, e quando a pessoa vai para a posição em pé, a musculatura da coxa que está encurtada, a parte do meio, da frente e da lateral, a pessoa vai para a posição em pé, a hora que a coxa desce, ela puxa o quadril, a parte de trás da frente do quadril desce, a parte de trás sobe, pressiona a coluna, aperta o nervo ciático. Aí o nervo ciático, sendo apertado, ele vai causar mais encurtamento no quadril e na coxa. E aí, essa musculatura encurtada vai juntar os ossos e vai dar desgaste. O Artrolive é para repor a cartilagem. Mas enquanto você não fizer os alongamentos da musculatura da coxa, da musculatura do tórax, para abrir a coluna lombar, afastar as vértebras na lombar, afastar a cabeça do fêmur do acetábulo ali, abrir a articulação do quadril, você está jogando dinheiro fora. Por quê? O remédio, ele não vai conseguir repor aquilo que está sendo gasto pelo atrito, pelo desgaste. Então, você tem que primeiro alongar a musculatura, conseguir posicionamento de quadril, então alongando muito a musculatura da coxa, no meio, na frente, na lateral e atrás da coxa. A coxa tem que ser toda alongada, principalmente para que você fique na posição em pé sem bascular o quadril para frente. Então, a frente do quadril tem que se elevar, para a parte de trás do quadril abaixar, descomprimir o nervo ciático para alongar mais a musculatura da coxa e do quadril e abrir a articulação do quadril. A pessoa que trabalha sentada, ela tem isso, mas a pessoa que trabalha em pé, com o corpo inclinado para frente, por exemplo, uma pessoa que trabalha diante de uma bancada, uma costureira, que quando ela está cortando o tecido, ela está inclinada para frente, sobre a mesa. Uma pessoa que trabalha na cozinha, que ela está sempre inclinada sobre a mesa de trabalho. Então, independente da profissão que a pessoa tenha, que ela está em pé, inclinando o corpo para frente, como eu trabalhei durante 20 e poucos anos, em posição em pé, inclinando o corpo sobre a maca para atender o paciente. Então, eu tenho essa experiência pelo trabalho que eu fiz. E trabalhei durante alguns anos, fui bancário, eu trabalhei sentado, eu ficava 10, 12 horas sentado todos os dias. Então eu tenho a experiência de quem trabalha sentado também. Estudei durante 5 anos sentado. Então foram 10, 12, 14 anos em posição sentada, trabalho ou estudo. Então são posições das atividades do ser humano. Então a pessoa ficou em pé horas, ficou sentada horas durante o dia, ela vai estar causando encurtamento da coxa e basculando o quadril para frente. Então vai ter encurtamento da musculatura. O Artrolive não faz efeito nenhum. Assim como a pessoa que tem prótese no quadril, se ela não fizer os alongamentos, ela também vai desgastar as próteses. O próprio metal desgasta. Então, sem alongamento, não adianta Artrolive e não adianta prótese.
tem que alongar para evitar a prótese e para não ficar tomando remédio que não vai conseguir repor a cartilagem porque você não abriu o espaço. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante que tem é a mudança nos hábitos e, primeiro, entender esse mecanismo. Por isso que eu estou fazendo essas lives todas as semanas, para tentar passar da maneira como eu conheço e da maneira como eu explico para os pacientes. Durante muitos anos, 21 anos, expliquei para os pacientes. Cada paciente que chegava, eu explicava para ele, mostrava no atlas, mostrava na coluna, no esqueleto que eu tinha no consultório, para a pessoa entender esse mecanismo. Aí, quando a pessoa entende, é mais fácil da pessoa aderir à prática dos exercícios e à mudança dos hábitos. Né? E eu explico isso aqui nas lives e também em vídeos que eu vou fazendo para mostrar, como eu fiz o de artrose no quadril, que eu fiz mostrando no esqueleto. Né? E todas as mensagens que as pessoas mandam. Então, eu estou respondendo e estou explicando essa mesma linguagem. A pessoa tem que entender esse mecanismo, ou a biomecânica das articulações, para poder, a partir daí, a partir do momento que a pessoa entende, e entende que alongou a coxa, encaixou o quadril, alongou o tórax, melhorou a postura, alongou o pescoço, a cabeça subiu, ela foi levantada, elevada, e abriu espaço entre a cabeça e o quadril, abriu espaço entre as duas extremidades da coluna, as vértebras se afastam e descomprimem os nervos. E também as curvaturas da coluna têm que diminuir. A coluna não pode ter essas curvaturas acentuadas. Quando a coluna vai diminuindo as curvaturas porque as vértebras vão afastando, a musculatura se alonga e as vértebras vão afastando, vai descomprimindo raiz de nervo e vai diminuindo a tensão na medula, dentro da coluna. Porque, do mesmo jeito que as vértebras apertam os nervos, que vão lá para o pé e dói o nervo ciático, dói o pé, a perna fica inquieta, apertou o nervo, esse nervo, ele conduz estímulo para o cérebro. Então, ele vai deixar o cérebro da pessoa agitado. Aquela pessoa que deita e não consegue dormir, que ela está, aquele sono leve, ela acorda, ela tem insônia, a relação com a coluna é direta. Enquanto a coluna, enquanto as vértebras estiverem apertando os nervos, elas estão bombardeando o cérebro de estímulos, estão mantendo o cérebro acordado. A pessoa não dorme. Então, para a pessoa deitar e dormir, ela tem que praticar alongamento em relaxamento para abrir a coluna, para descomprimir os nervos, para diminuir a tensão do sistema nervoso, da medula e do cérebro. Então a pessoa consegue desacelerar, diminuir a agitação, diminuir a ansiedade, diminuir as pernas inquietas, as mãos inquietas, aquela mão que não consegue ficar parada, ela tem que estar o tempo todo mexendo com alguma coisa, o pé tem que estar o tempo todo mexendo, a pessoa não consegue ficar parada. Ela tem que estar mexendo com alguma coisa. Ela não desacelera. Ela é inquieta ou está inquieta, é um estado, uma condição, um condicionamento que a pessoa tem, que ela vai desenvolvendo ao longo da vida, pelo ambiente familiar na infância, pela gestação que ela teve, porque se a mãe teve uma gestação agitada, passou por um trauma, passou por problemas, ou era uma pessoa agitada, o feto, né, o embrião, o feto e o bebê já vem nesse ambiente. Então, é uma história, não é uma herança genética, mas é uma história, é um aprendizado que a pessoa tem no ambiente que ela viveu desde a infância, ou foi mudando de ambiente, mas foi para ambientes que são agitados, ambiente de trabalho, com pessoas agitadas, com cobrança, com aquela necessidade de produzir. Então, isso faz a pessoa ficar agitada. Né? Então, é possível mudar tudo isso com a prática dos exercícios, o alongamento em relaxamento. A pessoa começa a perceber essas reações, ou como ela se comporta, e vai diminuindo isso, vai saindo desse círculo vicioso, ou desse comportamento de agitação, para desacelerar o corpo, para poder raciocinar de uma maneira mais centrada, para poder pensar, raciocinar, para tomar as suas atitudes. Porque senão ela faz no impulso. Ela, agitada, ela age por impulso. Mas depois ela vai ver o que ela fez.